Henrique, o nome dele, o primeiro reforço anunciado pelo Inter no último dia da janela de transferências. Mas quem é Pedro Henrique? Aonde ele já jogou? Como ele joga? E pode ter mais jogador vindo por aí? Você vai saber de tudo depois da vinheta. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aí me dando o prazer da sua companhia, que para mim é tão importante e que faz esse canal crescer cada vez mais. Não tá inscrito? Te inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificações e assim o YouTube vai te avisar, ele vai te avisar sempre que a gente colocar um vídeo novo no ar. São mais ou menos 3 por dia, às vezes 2, mas esse é o nosso trabalho. Continuar produzindo conteúdo exclusivo para torcedores do Inter, para que você não perca nada, fique sabendo das informações, das notícias, dos comentários e entenda todo o ambiente do Internacional. Vem comigo, eu sei que você está vindo, eu sei que você vai ficar aí e vai divulgar esse vídeo, esse link com todos os seus amigos, familiares, inimigos, todo mundo. Valeu, muito obrigado. Mas vamos falar de Pedro Henrique, a primeira contratação do Inter nesse último dia de janela de transferências. E eu te digo, fica até o fim do vídeo, que no fim do vídeo eu vou te explicar como funciona esse Transfer Deadline Day, esse último dia da janela de transferências no Brasil, porque tem detalhes e situações que cabem ser explicadas. Mas vamos lá. Pedro Henrique, 31 anos, assinou com o Inter contrato até o fim de junho de 2024. Ele estava no Sivasspor, da Turquia. A carreira dele começou aqui no Rio Grande do Sul, porque ele é gaúcho, ele fez base no Grêmio, passou também pelo Caxias, mas brilhou mesmo na Europa. Na Europa ele teve no futebol da Suíça, mas o grande destaque foi na França, no Rennes. Pelo Rennes da França, ele atingiu o que eu posso te dizer que foi a melhor fase, o melhor ambiente, o melhor momento da carreira dele. Depois ele teve no Azerbaijão, teve na Grécia e está no futebol da Turquia. O interesse estava, no futebol da Turquia. O interesse do Inter por ele não é novo, não surgiu agora, apesar da contratação ter sido surpresa. Era uma coisa que a gente não estava noticiando, era uma negociação que não estava na imprensa, foi uma coisa que o Inter resolveu com bastante sigilo e bastante sucesso nesses últimos dias. Mas o Inter tem interesse nesse jogador há muito tempo. No ano passado, o Inter quase contratou ele. Só não contratou porque o Kayserispor, o time que ele defendia, vendeu para o Sivasspor e ganhou um dinheirinho. Daí o Inter não contratou. Mas vamos lá, ele está em atividade, viu? Ele jogou no dia 2 de abril, ele não joga nem treina há aproximadamente 10 dias. Ele fez 45 minutos no dia 2, a última partida que ele disputou. E no jogo anterior contra o Adana, ele fez os 3 gols do time dele, do Sivasspor. Por esse clube ele disputou 30 jogos, fez 8 gols e deu uma assistência. Ele é um jogador que por característica é muito veloz, tem muita intensidade, tem muito ímpeto. Mas a principal atribuição dele, a principal qualidade dele como atleta é a sua capacidade tática. Ele jogou por muitos anos na Europa e ganhou conhecimento tático. Ele faz o vai e vem, ele marca pressão, ele ocupa espaço e isso é a principal capacidade dele. Ele também tem uma boa conclusão, viu? Não é aquele tipo de extrema de jogador de lado que não sabe chutar no gol, não. Ele sabe, ele chuta de fora da área, ele tem uma boa condição de marcar os seus gols e isso também pesou na avaliação do Inter. Ele é um cara que tem registros e relatórios muito positivos internamente no Inter e é isso que motiva a sua contratação. O Inter, então, investe no Pedro Henrique como alternativa pelo lado. E aqui eu te digo que é uma impressão minha. Para mim fica cada vez mais claro que o David vai ser utilizado como centroavante. As opções pelos lados vão ser o Depena, o Wanderson, o Pedro Henrique e o Caio Vidal. O David, que no primeiro semestre, aí, nos primeiros jogos desse ano, foi utilizado muitas vezes pelo lado, ele vai ser fixado como centroavante porque o Wesley até agora não deu resposta e o alemão fica como alternativa. Mas eu quero te dizer também que o Inter ainda quer anunciar mais um jogador hoje ao menos. Quando você estiver vendo esse vídeo, dependendo da hora que for aí, o Inter já pode até ter anunciado, porque hoje é o último dia da janela de transferências. Quer anunciar, repito, ao menos mais um jogador para reforçar o elenco de Alexander Medina.
O Pedro Henrique, voltando a falar sobre ele, é um jogador que vai entrar rapidamente nesse modelo, mas eu não sei se ele vai conseguir realmente ser titular imediato, porque ele precisa de um período de adaptação ao futebol brasileiro. Ele não atua no Brasil há muito tempo e ele nem está no Brasil nesse momento. O Inter vai receber esse jogador com o passar dos dias. Ele, portanto, foi anunciado hoje porque o Inter precisa registrar essa situação até o fim do dia. E aqui eu quero fazer o parênteses que eu falei lá no começo do vídeo sobre o último dia da janela de transferências. Esse último dia funciona da seguinte forma: qualquer clube brasileiro das séries A e B só pode negociar jogadores e entradas ou saídas internacional ou nacional até o fim do dia de hoje. A única exceção é jogadores cujos contratos foram rompidos, ou seja, rescindiu o contrato que tinha ou estava livre durante o período de janela aberta. Ou seja, um jogador que rescindiu o contrato hoje pode ser contratado depois do fechamento da janela. Mas o jogador que rescindiu o contrato amanhã já não pode. Então tem que rescindir até hoje, tem que romper vínculo até hoje, ou já está livre antes, né? Ou ter rompido antes. Esses jogadores são uma exceção, a única exceção dessa janela de transferências. Os jogadores da exceção FIFA da questão da Ucrânia e da Rússia, em razão do conflito, a FIFA criou uma janela de exceção para eles. Te explico. Esses jogadores, os vínculos de exceção FIFA, valem apenas até julho. Apenas até julho. Portanto, são empréstimos registrados direto na FIFA, sem participação das federações da Ucrânia e da Rússia. Caso do Vitão, que assinou até julho com o Inter. Pois bem, essa exceção FIFA não vale para compras, não vale para vínculos até dezembro. Por exemplo, o Wanderson, empréstimo até dezembro, não entra na exceção FIFA. Voltando à janela de transferências do Brasil. A exceção FIFA, ela vale, ou ela valia, até o dia 7 de abril. Até 7 de abril, qualquer clube de qualquer país poderia registrar esses jogadores, caso conseguisse firmar os seus acordos e as suas contratações. A partir do dia 8 de abril, que passou há pouco tempo, hoje é 12, só podem ser registrados jogadores da exceção FIFA em países que estejam com suas janelas de transferências abertas. O Brasil, portanto, até hoje, aceita jogadores dessa exceção FIFA. Amanhã já não aceita mais. Ou seja, não dá para contratar jogador por empréstimo embasado na exceção Ucrânia e Rússia amanhã. É hoje ou acabou. E eu te dou aqui um exemplo de um país que a janela segue aberta, que é a Major League Soccer dos Estados Unidos e que tem clubes do Canadá também, né? Jogando por lá. A janela deles fecha apenas em maio, então esses clubes seguem podendo registrar esses jogadores embasados na exceção Ucrânia e Rússia. Mas, repito, no Brasil não. É hoje e acabou. Por isso, o Inter corre muito e quer anunciar no mínimo mais um jogador ainda no dia de hoje para fechar aí o elenco do Alexander Medina até julho, porque em julho a janela se abre novamente, fica aberta de 18 de julho até 15 de agosto e ali podem acontecer novas transferências. Mas até lá já vai ter passado toda a primeira fase da Copa Sul-Americana, uma boa parte do Campeonato Brasileiro e se esperar, meu amigo, quando tu vê o ano já, passou. A gente já tem 25% do ano praticamente aí transcorrido. A temporada vai ser rápida, porque tem Copa do Mundo no fim do ano, então em novembro a temporada já vai ter acabado. Então tem que correr e tem que fechar essas contratações o quanto antes. É isso aí, meu amigo, meu brother, meu querido. Fica comigo, até a próxima. Tchau!